Boa noite na paz do Senhor Jesus. Quero te agradecer pela sua companhia, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nos próximos minutos para refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus, para pensarmos a respeito do que o propósito de Deus para a nossa vida, em termos de reavivar em nosso coração a fé, a esperança, a certeza que Deus tem cuidado de tudo e continuará cuidando. Não importa onde você está, nesse momento ligado, nós estamos numa assembleia diante do Senhor. Nós nos de Deus para receber dele a sua palavra e para que Deus trabalhe nos nossos corações e nos dê o alento e nos dê alegria, abra perspectivas que ele tem para nós. A palavra de Deus, conforme escreveu Pedro na primeira epístola, na saudação, na introdução ali no versículo 2, ele fala a respeito do propósito com que Deus nos chamou. E Deus criou a mim e a você, Deus criou todas as coisas com uma função. Nós entendemos quando Deus criou todas as coisas e ele viu que era bom. Então, por mais interessante, às vezes até engraçado que seja um ser vivo da fauna, alguma planta, o design de uma flor, de uma folha, mas tem uma função. Para que a natureza seja testemunha da glória e do poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta nas leis matemáticas, nas grandezas celestes, nos corpos celestes, nos planetas, nas estrelas, em todos os movimentos, na precisão matemática com que acontecem as órbitas, com que acontece a lei da gravidade. E isso tudo dá testemunho, como o salmista. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. E é interessante notar que quando Deus criou o ser humano, ele o fez à imagem e semelhança dele. Então eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para adorar a Deus. E se não cumprimos esse papel, começa a crescer um vazio dentro de nós. Um vazio do tamanho da falta de Deus. E por isso, vamos refletir um pouquinho a respeito do que Deus diz, do que Ele quer para nós nesses dias, em termos de confiar, em relação a ter fé na sua bondade, ter fé no seu poder e nos seus projetos para a nossa vida. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31, Jesus ensina um pouquinho a respeito de ansiedade. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Glória a Deus, porque Ele nos ensina. E Ele levantou outras pessoas também para falar conosco, para que tenhamos coragem, para que não desanimemos, para que nos mantenhamos firmes. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele reforça essas palavras de Jesus, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Glória a Deus por isso, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele está em todo lugar,
Ele tem todo o poder. Mas para que nós, muito mais para que eu e você estabeleçamos essa relação cada dia mais consolidada com Deus, Ele propõe que sejam conhecidas diante dEle todas as nossas necessidades. Por isso é importante que eu e você apresentemos a Ele as nossas necessidades e aguardemos com esperança a providência dEle. O mesmo apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você pode perceber que comer, beber, dormir, satisfazer todas as nossas necessidades fisiológicas, corporais, é agradável. Mas além disso, há um propósito eterno pelo qual nós fomos chamados. E para que Deus seja glorificado na nossa existência, é importante que assim nós vivamos, procurando conhecer a vontade de Deus e naquilo que está ao nosso alcance, permitir que Deus realize a sua vontade através de nós. Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por essas e diversas outras passagens, nós entendemos que Deus não faz nada sem um motivo. Essa situação toda que acomete o mundo inteiro tem um propósito para acontecer. E saiba que, para aqueles que confiam no Senhor, há propósitos grandiosos em passar por essas tribulações. O momento requer de nós sobriedade, mas não terror. Requer de nós que estejamos com olhos e ouvidos atentos, mas não atemorizados, não desesperados. Porque sabemos que o nosso socorro vem do alto, a nossa redenção vem do céu, vem de Deus, que contempla todas as coisas. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Por isso, no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de necessidade, o que é melhor é encararmos, é clamarmos a Deus, crendo na sua manifestação, crendo no seu agir glorioso. Eu poderia prosseguir aqui com diversos exemplos, com ilustrações, para falar a respeito de paz, a respeito de esperança. Eu gostaria de rapidamente lembrar uma ilustração que talvez até você já tenha ouvido falar a respeito, tenha ouvido alguém contar a respeito, ainda que seja uma alegoria, mas falando sobre um concurso de pintura em que seria escolhido a melhor representação pictórica, a melhor imagem que representasse paz. E um dos finalistas então foi um cenário à beira de um lago, águas calmas, as árvores todas bem compostas, uma natureza exuberante e a quietude total ali. E aquelas pessoas chamadas para avaliar os finalistas tendiam para escolher esse quadro, essa bela representação de paz. Paz como aquela que o salmista fala no Salmo 23, a respeito da providência de Deus, em sendo o nosso pastor, nos levar a descansar próximo a águas tranquilas, repousar em verdes pastos, saciar a nossa sede em locais assim pacíficos. Mas nesse concurso dessa história, surgiu uma outra representação pictórica, uma outra imagem, uma outra composição visual com um apelo mais forte de paz. Ao mesmo tempo que mostrava um céu sombrio, uma corredeira
agitada, pedras que tumultuavam o circuito por onde a água passava, galhos inclinados e as folhas desenhadas de maneira a evidenciar ali um vendaval agitando aquela situação, na margem da corredeira, num ponto de muita agitação, em cima de uma árvore, um ninho e um passarinho ali dentro daquele ninho, com o bico aberto, levando a entender que ele estava cantando. Pensa a respeito. Isso mexeu com os jurados. Nessa história, essa foi a tela que representou, que ganhou o concurso, porque mostrava um passarinho cantando em paz na beira de um rio turbulento, em meio a uma tempestade, um céu escuro. E a Bíblia Sagrada nos convida a olhar as aves do céu, que não plantam, que não colhem, e Deus as alimenta. O Senhor Jesus nos chama a atenção para os lírios dos campos, que vestiam-se, que nem Salomão, com todo o seu esplendor durante o seu reino, não se vestiu com a beleza dos lírios, que ao se abrirem são muito pomposos, mas que têm uma existência muito breve. Torno a te lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos chama a confiar nele. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, tendo certo por isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por isso talvez você pense, para onde vai o meu trabalho? E se a empresa onde eu trabalho fechar? E se ela não fechar, mas eu for demitido? Eu posso conseguir um outro trabalho. Pode abrir uma outra empresa. Deus pode cuidar de você. E se a doença chegar, você não tiver imunidade para o vírus, e você não sobreviver? Se você crê em Deus, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você vai estar com Ele. Tudo que nós perdermos aqui nessa terra é possível de recuperar, se nós confiarmos em Deus. O apóstolo Paulo enfatizava que para ele o morrer é ganho, porque ainda que ele não permanecesse nessa vida, como de fato ele não foi eterno, mas no momento que ele foi chamado a sair dessa terra, a deixar a sua existência física, começou a vida verdadeira para ele, que foi a vida eterna. Por isso, o pior prejuízo, o único prejuízo que realmente vale a pena estarmos atentos, é sobre perder Jesus. É sobre perder a alegria da salvação. É sobre perder a oportunidade de viver uma vida grandiosa com Deus, na companhia do Senhor Jesus, nesta terra. E depois, quando você for chamado à eternidade, você ter certeza para onde vai. Há diversas passagens na Bíblia Sagrada, muitas delas animando, muitas enfatizando e repetindo o termo: não temas, não temas, não temas, tenha coragem. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Jeremias capítulo 32, versículo 27, o Espírito Santo inspirou o profeta a registrar: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Se sua preocupação está em haver ou não uma solução, uma vacina, um remédio para essa peste que assola a humanidade, Deus pode trazer uma solução verdadeira, definitiva. Mas Ele é soberano. E se, dentro da soberania dEle,
aprouver que isso perdure por mais um tempo, Ele pode também dar a esperança no seu coração, tirar fora o medo, para que você tenha a convicção de que nesta vida ou fora dela, você vai estar com Jesus. Você vai estar ladeado pela proteção eterna do Senhor. E enquanto você vive esta vida, Ele te dá essa paz. Essa paz como o passarinho da história, para na hora da tempestade saber cantar. E não é porque o crente, a pessoa que confia em Deus, é um alienado, a ponto de, vendo a desgraça à sua volta, vendo a derrota à sua volta, ignorar, fazendo como aquele personagem célebre, Dom Quixote, achando que os cavaleiros eram moinhos de vento. Não é isso. A questão é, diante de toda essa situação, nós termos a convicção que Deus não nos desampara. E Ele, se você ainda não tem essa paz no coração, você pode e deve clamar pelo nome de Jesus como seu Salvador, para que Ele te dê a paz verdadeira, para que Ele conceda a você a certeza da salvação e possa dirigir todos os seus dias. O Salmo 18, versículo 2, o salmista escreveu: o Senhor é o meu rochedo e meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Algum discurso preparado, algum sermão elaborado aqui, eu quero enfatizar para você o que está na Bíblia Sagrada, relatar para você, testemunhar para você o que nós podemos e devemos viver confiando no poder do Senhor, confiando na providência do Mestre para as nossas vidas. Pedro, o apóstolo, na abertura desse primeiro capítulo da sua primeira carta, ele prossegue: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Por isso importa que eu e você busquemos forças na fé no Senhor Jesus, na fé no livramento de Deus, e a prova dessa fé vai reverberar, vai produzir honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Por isso que nós aprendemos com a palavra que seja o comer, seja beber, seja o que fizermos, que seja para a glória de Deus. Que o meu agir e o seu agir, não só dentro da igreja, mas fora, na nossa casa, talvez fechados nesses dias de quarentena, talvez diante de uma fila no banco, talvez entre os familiares, talvez sozinho no quarto, com a luz apagada, ouvindo, assistindo essa live e pensando: o que é que eu vou fazer? O que o futuro me espera? Eu também não tenho uma resposta sobre o que o futuro te espera, o que o futuro reserva para mim. Mas eu posso dizer para você com certeza que se você crer no que diz a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que nos dirige a confiar que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade em que estamos juntos. E lembre-se do que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Eu torno a repetir: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Mais do que a realidade que está
impressionando os nossos sentidos, a nossa mente, as nossas emoções. Muito maior que isso é o poder de Deus que cuida de tudo, que já cuidou do seu passado, que permitiu você estar neste momento com vida, com acesso à tecnologia para poder compartilhar esses momentos de reflexão e que com certeza vai cuidar do seu futuro. Ora comigo nesse momento. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada filho e filha teu, que junto comigo se une para refletir acerca da tua palavra, a meditar na tua palavra poderosa, que inspira o nosso coração, que produz fé no nosso interior e que enche os nossos olhos de esperança. E através dessa esperança, as lentes da esperança divina, nós podemos enxergar dias melhores. Nós podemos enxergar um futuro melhor, uma eternidade de alegria, uma eternidade de vitória, se assim continuarmos ligados em Ti. Eu peço a Ti, ó Deus, que olha por cada um que ainda não se decidiu, para que ele tenha a coragem de fazer a sua decisão, de fazer um convite pessoal para o Senhor Jesus vir morar no seu coração. Oro também por cada um daqueles que já entregaram a sua vida a Ti, ó Pai, e que confiam que o Senhor conduz os seus destinos. Eu te peço que continua fortalecendo, continua dando alegria, ó Pai, e dando-nos a paz, para que em meio às lutas, aos temporais, nós tenhamos a real alegria de poder cantar, de poder agradecer ao Senhor pela Tua grandiosidade e porque o Senhor se importa conosco. Porque os Teus olhos e ouvidos estão abertos para nos ajudar. E porque, conforme a Tua palavra, o Senhor não despreza o coração contrito. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus, porque o Senhor estabelece esse canal de alegria para os nossos corações. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício na cruz. Nós te agradecemos, Deus Pai, porque em tua soberania escolheste nos amar, escolheste dirigir os nossos destinos, escolheste nos fazer a tua imagem e semelhança para que glorificássemos ao Senhor. Cuida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Alegra, dá providência, responde às orações. Assim nós cremos e apresentamos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Domingo, às 8h30 da manhã, aqui na Assembleia de Deus, Congregação Vila Operária, na Avenida Contorno, próximo à Feira Coberta, nós nos reunimos para a Escola Bíblica Dominical. Domingo também às 19 horas tem um culto da família. Por isso, nós convidamos você a participar conosco. Venha de máscara. Hoje nós estamos sem máscara aqui porque é uma live. Tem um número reduzidíssimo aqui. Eu e mais 3 pessoas estamos aqui para que você possa compartilhar conosco da palavra de Deus. Mas no domingo, quando estivermos dentro dos parâmetros propostos pelas autoridades, estivermos aqui reunidos, estejamos de máscara, evitando o contato social. É temporário, isso vai passar. Daqui uns dias vamos poder nos abraçar, glorificar a Deus pela grandeza dele e falar que vencemos. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fica na paz do Senhor.